A história bíblica é o seguinte: você lembra da história de Elias lá no monte? Então ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, um dos maiores triunfos da história daquela época. Aí vem a voz da rainha Jezabel e manda um recado. O recado da voz era o seguinte: olha, amanhã você vai morrer. E o que Elias fez? Ele ficou com medo, ele correu, tremeu e se escondeu. E aonde que ele se escondeu? Elias foi se esconder no deserto. Lá ele ficou exausto e ele ouviu a voz: olha, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu com medo, com culpa e com desespero. E o que Deus fez? Mandou um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas Deus não estava no vento, Deus também não estava no terremoto, não estava no fogo. E depois de todo esse barulho, veio o que então, filósofo? Veio o silêncio. E no silêncio foi que Deus falou com Elias. Agora a interpretação andarilha, para contextualizar esse exemplo bíblico com o nosso insight. O barulho do mundo te assusta, as vozes internas te aterrorizam, mas é no silêncio que a sabedoria aparece. Portanto, é no silêncio que você se reconecta, que você faz essa reconexão consigo mesmo. E por isso que é no silêncio que você encontra a maioria das respostas. Então, meus queridos e minhas queridas, chegando aqui na parte que ninguém gosta, que é a parte que vamos finalizar esse insight, ou é a parte que muitas pessoas gostam, que já estavam cansados de ficar ouvindo o filósofo andarilho, porque tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, e às vezes algumas coisas não são entendidas, porque algumas coisas pode ser simples, até um menino de 5, 6, 7 anos entende, mas algumas falas elas são profundas, porque o filósofo faz as reflexões. No momento que está fazendo as reflexões, a gente vai entrando dentro das entrelinhas, vai escavando os buracos, e a gente nem sabe aonde a gente vai chegar e também não sabe o que a gente vai achar, e quando a gente vai achando, nós vamos soltando, e às vezes fica meio confuso, e às vezes algumas confusões, algumas pontas que a gente deixa solta, algumas arestas a gente apara aqui, porque a gente esclarece outros insights a gente fez aqui. Mas no momento que a gente está fazendo esse insight que o filósofo está falando aqui para vocês, às vezes a gente está deixando pontos soltas que só vai ser respondido em algum outro insight, através de outras reflexões, que às vezes a gente puxa o gancho e fala. Então, por isso é muito importante assistir todos os insights e também compartilhar. Então, o filósofo andarilho não veio te dizer para você calar a boca. Não é isso. Isso seria uma tremenda covardia. O filósofo andarilho veio para quê então? Ele veio para aprender a ouvir e veio também para compartilhar que aprender a ouvir é importante. E para quem aguentou ficar até agora, neste momento, assistindo esse insight, eu trago agora o manifesto do silêncio consciente, que vocês podem usar, se for de interesse. E o manifesto é este. Número 1, reconheçam as vozes. Não fujam delas, não as ignorem. Reconheça que essas vozes existem. Portanto, o que vocês têm que fazer é dar nomes a ela. É a voz do medo? Ou por acaso é a voz da culpa? Ou é aquela voz do passado? Então dê nome a essas vozes. E o segundo, diferencie o sinal do ruído.
Nem toda voz é inimiga. Algumas dessas vozes são aliadas nossas e por isso é importante distinguir. Você pode distinguir fazendo a seguinte pergunta: isso me ajuda ou isso me atrapalha? Diferencie o sinal do ruído. E o terceiro, cultive o silêncio. Não o silêncio do medo, o medo de Elias que nós vimos no exemplo, mas cultive o silêncio da presença, cultive o silêncio da consciência. Reserve um tempo por dia para ficar em silêncio, portanto, sem barulho, sem celular, sem estímulo. Então, esse é o terceiro, cultivar o silêncio. E o quarto e o último item deste manifesto: fale somente quando precisar. Já diz o ditado popular que o silêncio é ouro e a fala pode ser uma prata. Mas há algumas horas que a fala é diamante. Portanto, saiba a hora de falar e também saiba a hora de se calar. Saiba também a hora de agir. Tudo isso a gente consegue com sabedoria, fazendo silêncio, fazendo pausas, pensando, refletindo. Algumas coisas precisam de ações energéticas agora, ações extremas, precisam de ação instintivas, mas a maioria das coisas não precisa de ação nenhuma, ou pode pensar, procurar a melhor forma, com calma, com tranquilidade, sem agressividade, sem o instinto, sem as perturbações dessas vozes, porque é no silêncio, através do equilíbrio, é que você consegue controlar essas vozes, onde você consegue fazer um jogo de cintura, onde você consegue tirar o lado bom dessas vozes e onde você consegue deixar ir as vozes que te perturbam, as vozes que são mentiras, principalmente aquelas vozes repetitivas, aquelas tagarelas que é essa que nos deixam fora de si. Então, meus amigos e minhas amigas, eu peço por gentileza, por caridade, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se desligar do barulho dessas vozes repetitivas, insistentes, que enlouquece e que deixa ansioso, agitado, com insônia. Compartilhe também com quem está sendo consumido pela própria mente. Compartilhe também com quem não consegue dormir de tanto pensar, com pensamento acelerado, com vozes barulhando na sua cabeça o tempo inteiro. Compartilhe também com quem precisa aprender que o silêncio não é um vazio e que esse silêncio é plenitude. E agora só uma única coisa aqui para finalizar, porque eu já ia me esquecendo. Lembre-se, a voz mais importante não é aquela que grita lá fora, mas aquela que sussurra lá dentro. Por isso, aprenda a ouvir. Aprenda a silenciar aquelas vozes repetitivas, barulhentas, tagarelas que são negativas. E filtre aquelas vozes boas, as vozes que te prosperam, que te levantam, aquelas vozes que te alertam. Aprenda a conviver com elas. Um forte abraço desse amigo de vocês, Filósofo Andarilho. Até o próximo encontro.